Bem-vindo de volta à Ciência e Você. Enquanto você caminha na selva, uma cobra aparece de alguns arbustos secos e pica você acima do seu tornozelo. Que azar, hein? Mantenha a calma. Você deve manter sua frequência cardíaca e pressão arterial baixas para retardar a disseminação do veneno. Tire os sapatos e as meias. Agora, você deve descobrir se a picada foi de uma cobra venenosa ou não venenosa. Se você vir duas feridas de punção profundas em sua perna, elas vieram de presas de um animal venenoso. Na picada de uma serpente não venenosa, você verá pequenos dentes afiados em forma de U. Existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas e você deve procurar víboras e cobras. Cada uma tem um tipo diferente de veneno e requer tratamentos diferentes. Se uma víbora o picar, não pressione o ferimento. Prender o veneno em uma área pode piorar o dano ao tecido. Então, você deve correr para o hospital mais próximo para tratamento. Se uma cobra picar alguém, você deve amarrar a área com uma bandagem para impedir que o veneno penetre mais profundamente no organismo. Fique de olho na pessoa que foi picada para ter certeza de que está respirando. Sim, o veneno da cobra pode paralisar o diafragma. Não sugue o veneno. Ele penetra tão rápido no sistema de uma pessoa que você não vai retirar nada. Dê uma boa olhada na cobra e, se puder, tire algumas fotos dela para mostrar à equipe médica. Tente ter uma boa composição de imagem. Passando de cobras para alergias, a maioria das pessoas reage aos alérgenos com coriza ou alguns espirros, mas outras têm respostas muito mais complicadas. Uma erupção cutânea, como coceira, pode ser sinal de uma reação alérgica. Pode ter aparência de dermatite e pode aparecer uma semana após sua exposição a um alérgeno. Houve um caso raro há alguns anos. Uma pessoa colocou o aparelho dental pela primeira vez e, depois de uma semana, desenvolveu uma erupção cutânea com coceira no pulso e no estômago. No final das contas, essa pessoa era alérgica ao níquel no aparelho. Se você ficar com bolhas na pele depois de ficar ao sol por 1 a 2 horas, provavelmente não é uma queimadura de sol, mas uma reação alérgica. Você também pode ter alguma vermelhidão na pele, pequenas saliências e descamação. Quando isso acontecer, vá para o pronto-socorro rapidamente. Os especialistas farão testes e darão conselhos sobre como agir. Às vezes, medicamentos diferentes também podem causar isso, ou frutas como limão e pastinaca. Se você é alérgico ao pólen, fique longe de frutas e vegetais. Alguns deles têm proteínas como as encontradas no pólen, e seu sistema imunológico responde a elas como reage ao pólen. Elas podem desencadear os mesmos sintomas de alergia, como coceira, inchaço da boca, rosto e... bem, você entende. Você está preso em um carro durante uma tempestade de inverno. Lá fora está congelando e você começa a tremer. Isso é uma coisa boa. Quando as temperaturas caem abaixo de um nível confortável, seu corpo começa a tremer. Esta ação aumenta a produção de calor da superfície corporal em 500%. Mas tremer só pode aquecê-lo por um certo tempo. Depois disso, seus músculos ficarão sem combustível e pararão de se contrair. Se alguém parar de tremer repentinamente, ficar cansado e com vontade de adormecer, haja rápido. Leve-o para dentro de casa, remova qualquer roupa molhada, esfregue suas mãos e pés, enrole-o em cobertores e encontre compressas quentes e secas para aplicar no peito, pescoço ou barriga. Nunca coloque uma compressa quente em seus braços ou pernas. O calor repentino forçará o sangue frio de volta ao coração, cérebro e pulmões, fazendo com que a temperatura interna do corpo caia. Enquanto você dirige por uma estrada vazia, houve uma transmissão de emergência no rádio sobre o tempo. Um aviso de tornado. Em sua área significa que um tornado pode acontecer. Mas um alerta de tornado significa que um tornado apareceu no radar ou foi visto pessoalmente. Você também deve prestar atenção ao granizo. Ele surge quando as correntes ascendentes, dentro de uma tempestade, empurram a chuva para as nuvens espessas e ela congela. Mas quando um tornado se aproxima, o granizo pode chegar sem chuva. Então, tudo fica silencioso. O ar fica parado e não há vento. De repente, você verá as nuvens se movendo rapidamente em um padrão de rotação ou em direção ao céu.
Você ouvirá um som alto de cachoeira que se transformará em um rugido conforme o tornado se aproxima. Será semelhante ao som de trens e jatos. Os detritos começarão a cair e uma nuvem em forma de funil começará a girar, puxando galhos e folhas para cima. Se o tornado não estiver se movendo para a esquerda ou para a direita, ele pode estar vindo em sua direção. E você não perceberá até que esteja muito perto. Então, proteja-se! Assim que você está relaxando em casa assistindo à TV, você ouve um barulho estranho. Parece uma rajada de vento suave, mas você confirma que não há nada lá depois de verificar todas as portas. No dia seguinte, você sente uma pressão no peito e ela piora com o passar da semana. Logo, as dores no peito são seguidas por uma terrível sensação de exaustão. Você não pode deixar de pensar que há algo errado com seu corpo, mas os problemas estão dentro da sua casa. Você pode estar sofrendo envenenamento por monóxido de carbono. Quando esse gás enche sua casa, ele se acumula em sua corrente sanguínea e substitui o oxigênio em seu corpo. O envenenamento também pode causar dores de cabeça, náuseas e confusão. Nesses casos, corra para fora para tomar ar fresco e ligue para o serviço de emergência. Além disso, pegue um detector de monóxido de carbono e coloque-o no corredor ou em áreas onde você dorme. Verifique as baterias 2 vezes por ano e, quando o alarme tocar, saia. E você sabe para quem deve ligar. Você vai patinar no gelo. O gelo no lago parece mais espesso do que realmente é e... Você ouve um estalo e acaba na água gelada. Primeiro, seu corpo entrará em choque por causa da mudança repentina de temperatura. Não se preocupe, isso passará depois de 1 a 3 minutos. Agora, você deve encontrar um pedaço sólido de gelo para se segurar. Não tente escalar, basta colocar os braços nele, chutar as pernas e empurrar a peça para frente. Isso ajudará a arrastar seu corpo para o gelo. Quando estiver em uma camada de gelo, não se levante. Se o fizer, o peso do seu corpo se concentrará na área menor de gelo e ele se quebrará novamente. Continue rolando até que você esteja mais no solo estável. E se você tiver que quebrar a janela de um carro quente? As janelas dos carros têm camadas de materiais que podem resistir à força. Aqui está o que você precisa fazer. Evite as janelas traseiras ou para-brisa dianteiro do carro. Esses vidros são mais difíceis de quebrar. Opte pelas janelas do lado do passageiro e do motorista. Se você tiver um martelo, não bata no meio do vidro. Mire nas bordas, onde o vidro quebra mais fácil. Agora, se as janelas se recusam a quebrar com um martelo, com uma chave de fenda ou o que quer que você tenha por perto, procure uma pequena pedra pontiaguda. Se isso também não funcionar, então sua melhor aposta é a vela de ignição do carro. Abra o capô, retire a vela de ignição, quebre o invólucro de porcelana e jogue a peça de cerâmica quebrada em qualquer lugar da janela. Estamos no meio do verão e você está de férias em algum lugar da orla do Pacífico. De repente, você sente um forte terremoto. Bem, este pode ser o primeiro sinal de alerta de um tsunami se aproximando. Ou pode desencadear grandes ondas com milhares de quilômetros de extensão. Mas existem outros sinais reveladores de que um tsunami está a caminho. Um é uma mudança nos níveis da água, tanto subindo quanto caindo. Se você notar que o oceano está se retirando rapidamente e o fundo do mar está ficando exposto, deve correr pelo menos 30 metros acima do nível do mar e 1,5 km para a terra adentro. Muitos especialistas dizem que uma vez que a água do mar começa a diminuir, você tem 5 minutos para evacuar antes que as ondas enormes cheguem. Lembre-se, tudo pela ciência e você. A beleza da natureza ao seu redor, o ar fresco e dias de descanso meditativo longe da civilização que normalmente o rodeia. Mas já faz algum tempo que você está caminhando para chegar aqui e agora é hora de montar o acampamento. A floresta ao redor é densa e não há um lugar adequado para armar a sua barraca. Então, você nota uma bela mancha verde completamente desprovida de árvores, apenas salpicada com alguns arbustos baixos. Bem, você vai lá, orgulhoso da descoberta, e começa a preparar sua barraca. O solo é excepcionalmente macio e liso, mas isso não o incomoda muito. Melhor ainda, as estacas entram no solo como uma faca na manteiga. Quando você termina, já está escuro, então você entra na barraca e se enfia em seu aconchegante saco de dormir. Você acorda com a sensação assustadora de que algo não está certo.
Você se sente molhado? Começa a se contorcer dentro do saco de dormir. E sim, ele está quase completamente encharcado por baixo. Você corre para fora da barraca o mais rápido que pode e vê que ela começou a afundar no chão. Acontece que você montou o acampamento em um pântano. E você também teve sorte. Os pântanos nem sempre são óbvios. Às vezes, você nem mesmo os vê até que esteja afundado na lama e bastante encrencado. Sair de lá também pode ser complicado. O musgo e as raízes criam um acolchoado macio que lentamente puxa você para baixo. E quando você tenta levantar os pés, pode acabar sem as botas. Identificar um pântano na floresta é bastante fácil quando você sabe o que procurar. Se você estiver em um matagal denso e vir uma clareira exuberante iluminada pelo sol, onde nada além de musgo e um arbusto ocasional crescem, é provável que seja um pântano. Você também pode se certificar pisando de leve neste terreno sereno. Se parecer flexível, é melhor ficar longe. Outra coisa pela qual o pântano pode ser perigoso é, curiosamente, um incêndio florestal. Se você ficar muito perto de um pântano e acender uma fogueira, o fogo pode se espalhar, especialmente se houver vento forte. Pântanos e mangues estão repletos de alcatrão escondido sob as camadas de água e musgo. Quando isso começa a queimar, é quase impossível de extinguir. Sempre mantenha uma distância segura de qualquer pântano antes de iniciar uma fogueira. Outro erro comum ao montar um acampamento é não olhar para cima. Digamos que você tenha encontrado um terreno sólido para armar a sua barraca, tenha removido todas as pinhas e pedras nojentas e se certificado de que não havia formigueiros por perto. Você não quer nada entrando no seu saco de dormir à noite, quer? O local que você escolheu é perfeito e a árvore para a qual a sua barraca está inclinada o protege do vento e da chuva. Você se prepara para a noite, apaga a luz de acampamento e, de repente, sua barraca está se debatendo como se uma fera estivesse atacando. Perplexo, você sai correndo e vê que um enorme galho caiu em cima da sua barraca. O pior é que você poderia ter evitado isso se ao menos tivesse olhado para cima antes de armar o acampamento. Galhos meio quebrados e podres são fáceis de localizar e nunca é uma boa ideia colocar sua barraca bem embaixo deles. Essas coisas podem quebrar a qualquer momento e você terá sorte se não rasgarem sua barraca nem o atingirem. Você sabe esmagar? Dezenas de turistas cometem esse erro todos os anos e muitas vezes pagam caro por isso. Olhar para cima também o ajudará a se certificar de que não há ninhos de vespas nem teias de aranha acima de você. Isso pode ser ainda pior do que um galho, porque as vespas não gostam de ser incomodadas e as aranhas podem ser venenosas. Agora, se você vir um lindo rio e decidir acampar em suas margens, preste atenção especial onde exatamente você montou sua barraca. Se ficar muito perto da água, especialmente na primavera ou no outono, é provável que se descubra boiando no meio da noite. Verifique sempre a previsão do tempo para o dia e a noite seguintes. Se houver possibilidade de chuva, é melhor ficar longe de quaisquer corpos d'água, especialmente rios. A chuva pode elevar o nível da água e fazê-lo sair das margens, inundando seu pequeno acampamento e arruinando suas férias. Mas mesmo se você estiver longe da água, a chuva pode estragar tudo. Digamos que você esteja mais uma vez nas profundezas da floresta e as copas das árvores estejam protegendo você do clima. A precipitação ainda chega ao solo da floresta, mas pelo menos não é tão ruim quanto a céu aberto. Na noite seguinte, quando você monta acampamento em outro lugar, sente que o solo é macio e flexível. Não é um pântano, porém, apenas a chuva da noite passada enlameou o solo. Se você estiver em tal situação, é melhor ir para algum lugar mais sólido. O fato é que o solo macio e solto pode começar a se erguer sobre você a qualquer momento. Este movimento não é tão perigoso como quando você está em um pântano, mas as estacas da sua barraca podem se soltar e você pode acabar enterrado debaixo de uma pilha de tapetes que costumava ser a sua barraca. E se você decidir montar seu acampamento em um vale de aparência aconchegante e a chuva começar a cair quando você já estiver instalado, bem, prepare-se para uma viagem flutuante. Toda a água irá naturalmente descer e entrar em seu abrigo, eventualmente encontrando um caminho sob sua barraca. Não é à toa que você descobrirá que está com água da chuva até os joelhos quando acordar. Ah, que lugar maravilhoso para descansar um pouco depois de uma longa caminhada. É no topo de uma colina, então não há água por perto. O sol está brilhando e nenhuma única árvore o está bloqueando. Tomar sol aqui vai ser fabuloso. Bem, parece que é assim nas primeiras horas, mas depois de um certo tempo, você verá o erro da sua decisão. A luz solar direta em sua barraca irá esquentá-la em questão de horas devido aos materiais de que é feita, e você vai sentir na sua própria pele assim que entrar.
Vamos só dizer que você não vai querer ficar lá por muito tempo. Pelo menos não até que a noite tenha caído e a barraca esfriado. A mesma coisa com o vento. Em um local aberto, rajadas podem atingir velocidades insanas. E se você não tiver cuidado ao martelar as estacas, pode acabar dizendo adeus à sua barraca mais cedo do que gostaria. É melhor encontrar um local perto de uma árvore que o proteja do sol e do vento. Ainda assim, não fique tentado a acampar perto de uma árvore solitária quando a previsão do tempo não estiver a seu favor. Os climas ensolarado ou chuvoso ainda passam, mas se houver uma tempestade forte se aproximando, uma árvore única servirá como um para-raios. Não é difícil imaginar o que pode acontecer se um raio atingir uma árvore sob a qual você está acampado. Uma descarga elétrica pode atingir você. Em um acampamento de inverno, o clima pode ser ainda mais traiçoeiro. Lembra do que eu disse sobre a luz solar direta? Esqueça, no inverno é melhor ter o sol brilhando em sua barraca. O frio chegará até você, não importa o quão moderna e cara seja sua barraca, e os ventos são geralmente muito mais violentos na estação fria. A luz solar direta o ajudará a lidar com grande parte do frio. Um dos erros mais comuns que os campistas cometem é acender uma fogueira muito perto da barraca. Mais uma vez, o material de que ela é feita conduz o calor muito bem e é bom quando está quente, mas também pega fogo com facilidade. Às vezes, uma faísca é suficiente para transformar seu abrigo em cinzas. Certifique-se de que haja espaço suficiente entre sua barraca e a fogueira e nunca deixe o fogo sem supervisão. Antes de dormir, extinguir o fogo é uma regra para que você não acorde com um inferno escaldante ao seu redor. Os insetos podem arruinar até a caminhada mais emocionante. Mosquitos, formigas, carrapatos e outros insetos incômodos podem entrar na sua barraca onde quer que você esteja. Portanto, certifique-se de se proteger deles. Use repelentes de pele quando sair do abrigo e coloque uma espiral anti-mosquitos ao lado da entrada da barraca. No entanto, não a coloque muito perto ou dentro, pois o cheiro é irritante e ela também pode causar um incêndio. Para evitar a maioria dos mosquitos e principalmente carrapatos, tente ficar longe de lagos, lagoas e florestas densas onde podem existir pântanos. Mosquitos se reproduzem em águas paradas, então as áreas ao redor desses corpos d'água estão repletas dessas pragas aladas. Mas os mosquitos têm dificuldades em voar quando há vento, então escolher um local aberto é sua melhor aposta para se livrar deles. Não deixe que eles incomodem você. Coberta com pelos castanhos espetados com 9 pares de braços encaracolados, a lagarta macaco não é como qualquer outra lagarta. Ela recebe este nome devido à sua aparência cabeluda e também é chamada de lagarta-aranha. Este estranho inseto pode ser encontrado na América do Norte, onde se esconde entre árvores frondosas e arbustos ornamentais. Essa criaturinha peluda não é tão inocente quanto pode parecer. Os pelos em suas costas se conectam a glândulas tóxicas na pele. Se você estiver curioso o suficiente para estender a mão e encostar nesses pelos, ela ficará instantaneamente vermelha e você sentirá uma sensação de queimação e coceira, parecido com uma picada de abelha, portanto não faça isso. Mas se for picado por esse animalzinho, imediatamente coloque o local afetado debaixo d'água para remover quaisquer pelos que possam ter ficado. A marca deve começar a cicatrizar e desaparecer em 1 semana. A Cabo Verde é a maior de todas as espécies de formigas. Ainda assim, apesar de ser a maior, não cresce mais do que o tamanho de uma moeda de 1 centavo. Ela é mais provável de ser encontrada em países como Nicarágua e Paraguai, nas profundezas das florestas tropicais. Ela pode ser pequena, mas tem uma picada forte, que é até 30 vezes mais dolorida do que a de uma vespa ou de uma abelha. Os moradores locais às vezes se referem ao pequeno inseto como a formiga 24 horas, porque você sentirá um dia inteiro de desconforto após ser picado. Apesar da sensação desagradável, não é muito perigosa e deve cicatrizar em 1 semana. Essa formiga tem um hábito peculiar que pode tornar mais fácil evitar a mordida poderosa dela. Isso porque ela libera um odor forte e nojento para afastar os predadores. Então, se você estiver caminhando pela floresta tropical e sentir um odor intensamente desagradável, me desculpe. Os barbeiros são semelhantes às baratas típicas, exceto que são mais magros, não têm asas e apresentam um padrão de linhas interessante nas costas. Mesmo que o nome possa soar como o de um dedicado profissional de cabelo, esse inseto é tudo menos isso. Ele normalmente pode ser encontrado nos estados mais quentes do sul dos Estados Unidos. E essa coisinha incômoda se esconde em qualquer lugar, em rachaduras, sob as camas e nos móveis. Ele é apelidado de inseto vampiro, pois só sai à noite. Embora a picada não pareça muito dolorosa, pode ser incrivelmente perigosa.
É comum que humanos sejam alérgicos à saliva do barbeiro, e se for esse o caso, a picada vai coçar de maneira incrível. Esse inseto também carrega um parasita perigoso que afeta gravemente a maioria dos humanos. Se você alguma vez for picado por um deles, certifique-se de visitar seu médico o mais rápido possível. A mandarina é a maior espécie de vespa do mundo. Ela tem um padrão listrado em amarelo e preto. Seu tamanho e forma a distingue das abelhas e vespas. Ela é muito maior e mais fina que uma abelha e muito mais comprida que uma vespa. E vive no Japão, onde viaja em colônias de até 700 membros. Pessoas que já foram picadas pela vespa mandarina a comparam com ser atingido por um atiçador em brasa. Se você tiver o azar de ser picado por esse inseto, chame imediatamente uma ambulância. E enquanto espera pela chegada, lave a picada com água fria. A aranha viúva negra é um dos insetos mais perigosos do reino animal. Aproximadamente do tamanho de um clipe de papel, as marcas vermelhas em forma de ampulheta na barriga facilitam a distinção. Esse inseto costuma se deslocar sozinho e pode ser encontrado em regiões mais quentes, em abrigos escuros e secos, como porões ou garagens. As viúvas negras são consideradas as aranhas mais venenosas da América do Norte. Seu veneno é 15 vezes mais forte que o de uma cascavel. Estranhamente, a picada não é particularmente dolorosa. Parece mais uma picada de agulha, mas pode deixá-lo incrivelmente mal. Se você encontrar uma aranha dessas, não a provoque, pois ela só pica quando está irritada. Se for picado, procure imediatamente o atendimento de emergência. Os profissionais de saúde podem oferecer um antiveneno que reduz os sintomas da picada. A Yellow Jacket é uma espécie perigosa de vespa que pode ser encontrada em todo o mundo. Ela tem padrões distintos de amarelo e preto. O amarelo é uma cor neon marcante, muito mais brilhante do que o de uma vespa comum. As Yellow Jackets vivem em grandes colônias e constroem seus ninhos em árvores, arbustos e até mesmo no subsolo. Se você encontrar um ninho delas, afaste-se lentamente e tome cuidado para não ameaçá-las ou irritá-las. A picada de uma delas definitivamente não é uma sensação agradável. Embora a maioria das pessoas pense que os escorpiões são parentes dos caranguejos e de outros crustáceos, eles são na verdade uma forma de inseto. São um tipo de aracnídeo, o que significa que estão intimamente relacionados às aranhas. Tendem a ser encontrados em climas quentes e secos, como desertos, e costumam sair à noite. Eles são criaturas predatórias conhecidas por picarem logo de cara. A picada é semelhante à de uma vespa, mas pode ser muito mais perigosa. Tende a acelerar os batimentos cardíacos e causar dificuldade para respirar. Se você for picado, lave imediatamente o ferimento. Contate um profissional de saúde que possa lhe dar um tratamento antiveneno. Existem quase 300 espécies diferentes de formigas de fogo em todo o mundo. Todas têm a mesma picada poderosa. Elas são insetos minúsculos que viajam em grandes colônias e têm uma cor marrom clara distinta, quase vermelha. São mais comumente encontradas nos Estados Unidos e atraídas por comida. Tendem a fazer muitos piqueniques, para os quais não são convidadas, como os meus sobrinhos. As picadas de formiga de fogo coçam muito, mas não são muito perigosas. Colocar o local atingido sob água fria corrente deve ajudar a aliviar a coceira e a picada deve desaparecer em cerca de uma semana. Se você tiver uma reação mais grave do que coceira, procure atendimento médico urgente. As abelhas são alguns dos nossos insetos mais queridos. Elas polinizam nossas flores, criam mel para comermos e geralmente nos deixam em paz. São insetos sociais que vivem em grandes colônias. Surpreendentemente, uma picada de uma abelha comum pode ser extremamente perigosa para algumas pessoas, especialmente os idosos. Se for picado, remova imediatamente o ferrão que ficará alojado em sua pele. Lave a área afetada com água e sabão. A picada deve cicatrizar em uma semana. Se os sintomas forem mais graves, contate imediatamente um profissional de saúde. O marimbondo caçador é um inseto longo e fino com belas asas de cor de ferrugem e antenas amarelas. Ele tende a ser encontrado em florestas tropicais da Ásia, América e África, e a viver sozinho e construir suas casas, enterrando-se no solo. Se você encontrar um deles, afaste-se bem devagar. Ele só ataca se sentir uma ameaça. Acredita-se que o marimbondo caçador tem uma das picadas mais dolorosas do mundo. A dor é incrivelmente intensa e dura de 3 a 4 minutos. Após esse tempo, a picada não exigirá nenhum cuidado urgente e deve cicatrizar sozinha. O marimbondo tatu é uma espécie peculiar de vespa. Ao contrário de outras, não tem listras amarelas e, em vez disso, é totalmente preto. Tão preto que quase parece azul. Oh, ninja! Ele também é conhecido como vespa guerreira.
Quando um estranho se aproxima, os integrantes do grupo batem suas asas de maneira sincronizada, como bateristas em uma banda marcial. Os marimbondos tatus preferem climas mais quentes e podem ser encontrados nas florestas tropicais da América do Sul. De todas as espécies de vespas, o marimbondo tatu tem a picada mais dolorosa. Ela não requer ajuda médica emergencial e deve cicatrizar em 1 semana. A centopeia gigante amazônica pode ser encontrada à espreita nos climas tropicais da América do Sul e do Caribe. Com uma cor vermelha distinta, é a maior espécie de centopeia do mundo e pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Ela tem um veneno perigoso para outros insetos e animais menores, mas não é um risco para os humanos. Apesar disso, sua picada ainda é desagradável e causa uma sensação de queimação. Se você for picado por uma dessas criaturas, os sintomas podem durar de algumas horas a alguns dias. Se tiver uma reação mais séria, sabe o que fazer. Procure atendimento médico. Você está com água fria até o pescoço, há gelo ao seu redor e é preciso sair. Quando está nadando na água gelada, seu corpo pode levar um pequeno choque. Seus reflexos podem fazer você querer engasgar, mas aguente firme. Faça o possível para manter a cabeça acima da água. Jogue fora quaisquer objetos pesados como botas, jaquetas ou mochilas. Quando alcançar o gelo, não tente sair com tudo, pois não se trata exatamente de uma piscina. Tente ficar em uma posição horizontal e utilize suas pernas fortes para nadar no gelo. Use suas mãos para puxá-lo para fora. Quando estiver na superfície, role para longe da borda, rasteje e depois ande. Se estiver se aventurando na natureza, pode querer deixar algumas coisas prontas com antecedência. Faça seu próprio acendedor de fogo em casa. Aqueça um pouco de água em uma panela. Coloque dentro um pirex com um pouco de parafina e derreta em banho-maria. Em seguida, pegue uma caixa de ovos e coloque alguns fiapos de tecidos em cada buraco. Preencha-os com parafina, espere até solidificar e corte cada porção. Utilizar uma delas já irá facilitar para começar o fogo. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Você pode usá-lo como linha de pesca com um lacre de lata como anzol. Ou como um varal. Estique-o entre 2 árvores. Parece um pouco frágil, mas um único fio pode suportar até cerca de 2 quilos. Ele também é bastante inflamável, então, se estiver tendo problemas para começar o fogo, use alguns metros de fio dental para isso. Você pode fazer uma corda bem forte com uma simples garrafa de plástico, se tiver uma boa tesoura. Corte o gargalo da garrafa de forma que fique um copo alto e estreito. Em seguida, comece a cortá-lo como se fosse descascar uma laranja, girando e girando em espiral. Tente manter a mesma espessura o tempo todo. Ela vai ficar muito mais longa e mais forte do que você espera. Dá para usá-la para amarrar gravetos e fazer uma cabana ou enrolá-la na sua mochila, caso ela rasgue ou algo assim. O açúcar pode ser prejudicial para os dentes, mas tem um superpoder incrível. Basta colocar um pouco em um pedaço de pano e usá-lo como um curativo. Ah, que delícia! Os mosquitos podem ser um verdadeiro pesadelo, e há muitos deles por aí. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para deixar esses carinhas bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica. Esses vegetais são cheios de óleos essenciais que os mosquitos não suportam. Descasque uma laranja e esfregue a casca diretamente na pele. Amasse um pouco para que os preciosos óleos essenciais saiam. Outra boa maneira de manter os mosquitos afastados é colocar um pouco de casca de laranja na fogueira, já que isso libera os óleos essenciais no ar. Você está ficando com fome e não tem nada para acender o fogo. Esvazie seus bolsos. Pode ser que tenha algo lá que dê para usar de improviso e iniciar o fogo. Se tiver uma pilha e uma embalagem de chiclete metalizada, está feito. Corte uma tira fina da embalagem, longa o suficiente para conectar os 2 lados da bateria. O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Pegue um pouco de grama seca, gravetos ou até mesmo um punhado de papel. Qualquer coisa que vá usar para iniciar o fogo. A tira de alumínio deve acender imediatamente, então esteja pronto para isso. Um humano pode passar muito tempo sem comida, mas não sem água. Depende de onde você estiver, mas na maioria das vezes ela pode não ser segura de beber. Tente fazer um filtro por conta própria. Comece com fogo. Ferver a água pode não ser suficiente, então, assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use qualquer cinza que encontrou aleatoriamente na floresta, pois ela pode conter algum plástico derretido ou algo assim. Será necessário ter também uma garrafa de plástico.
Corte o fundo dela e faça um pequeno buraquinho na tampa. Vire de cabeça para baixo. Coloque cerca de 7 centímetros de carvão dentro e despeje a água fervida bem devagar. A água está pronta para beber. Se estiverem caindo pedacinhos de cinzas, enrole um pedaço de pano limpo em volta da tampa para filtrar ainda mais. Um pano de carvão pode ser útil se você estiver perdido na floresta. Para isso, vai precisar de um recipiente de metal com tampa. Coloque um pedaço de tecido dentro dele e ponha o recipiente no fogo por alguns minutos. O pano deve acabar ficando um pouco preto nas bordas, mas ainda assim intacto. Um pano de carvão pega fogo super rápido, mesmo com a velha técnica da pedra. Se você estiver caminhando no ambiente de uma sucuri, preste atenção. Fique longe de rios rasos, pois essas serpentes gigantes passeiam por essas bandas. Se uma resolver dar uma apertadinha em você, não expire. Cada vez que você fizer isso, a cobra vai apertá-lo um pouco mais forte. Mas as sucuris têm um ponto fraco. Não gostam que o rabo seja mordido. Não é exatamente delicioso de fazer, mas resolverá o problema. Avalanches são muito fortes, então lembre-se dessas dicas da próxima vez em que estiver nas encostas, se as coisas ficarem um pouco complicadas. Em primeiro lugar, cubra a boca. Use um lenço ou algum outro pedaço de pano e não deixe a neve entrar. Mantenha um braço estendido acima da cabeça e não se esqueça de cavar um espaço na frente do seu rosto. Isso vai deixar você respirar por cerca de meia hora. Livre-se de tudo o que estiver carregando, mesmo que seja caro. Mas certifique-se de segurar sua mochila, pois ela é uma camada extra de proteção. E agarre-se a uma árvore, se encontrar alguma. Para voltar à superfície, mova-se como se estivesse nadando para cima. A neve é apenas água de qualquer maneira. Se de alguma forma ficar preso em um carro que está afundando, não entre em pânico e não tente abrir a porta. A pressão da água do lado de fora será muito forte. Você apenas desperdiçará uma energia valiosa e a porta simplesmente não abrirá. A melhor maneira de escapar é pelas janelas. Abaixe os vidros e saia nadando. Se não for um bom nadador, pode tentar criar seu próprio dispositivo improvisado para a flutuação, como um saco plástico com ar dentro. Dê um nó nele e certifique-se de que está bem fechado. Uma garrafa de plástico funcionaria muito bem, mas provavelmente não será o suficiente. Você também pode usar uma capa de chuva ou uma daquelas calças impermeáveis. Quem sabe até uma lata de lixo de cabeça para baixo. Se tiver algum problema com um carro à noite na floresta, por exemplo, precisará de luz para ver o que está fazendo. Basta ter uma garrafa de água ou uma jarra. Serve até mesmo um vidro de conserva cheio de água. É só prender qualquer um desses objetos em frente a uma fonte de luz e voilá! A água vai espalhar a luz para que você possa ver melhor. Essa dica é perfeita para montar uma barraca de emergência ou encontrar lenha para fazer uma fogueira. Vidros de conserva são realmente úteis quando se trata de armazenar fósforos. Se estiver acampando em uma floresta, é muito importante esconder os fósforos em algum lugar seco e seguro. Para deixar ainda melhor, faça uma tampa riscável. Corte as tiras das laterais da caixinha de fósforos e colhe-as na tampa do vidro. Antes da sua próxima grande aventura ao ar livre, confira se está abastecido com chocolate meio amargo. O chocolate é provavelmente o alimento de sobrevivência mais delicioso e também um dos melhores. Ele tem muitas calorias e ajuda a manter o seu humor. Além disso, o preparo não necessita de garfo, prato, nem fogo. A última de hoje. Ainda está tendo problemas para acender o fogo? Procure aquele saco de salgadinhos que escondeu dos seus companheiros de acampamento. Salgadinhos feitos de milho estão por toda parte hoje em dia. E além de serem deliciosos e deixarem seus dedos com uma cor estranha, guardam mais um truque escondido na manga. Você pode usá-los para iniciar o fogo. Esses salgadinhos são inflamáveis, então faça um pequeno monte deles e tenha a madeira seca à mão. O fogo vai acender em segundos. Ah, que lindo! Você está caminhando com alguém e olha para o céu. O sol está um pouco diferente hoje, como se houvesse algum tipo de anel ao redor. Algo tipo um arco-íris. Hã? Olha aquilo! A pessoa desgruda do celular e diz: você não deve olhar diretamente para tudo. É uma auréola solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a não ser que você tenha o maior guarda-chuva do mundo aí. A auréola solar é um sinal da natureza de que há uma tempestade de neve ou de chuva a caminho. Ela é causada por nuvens formadas por zilhões de pequenos cristais de gelo, voando a cerca de 6 km de altura. A luz solar atravessa esses cristais, o que faz com que ela se divida e refrata, assim como quando tem arco-íris. Porém, não olhe diretamente para a auréola do Sol.
Vai ser tentador, pois não é algo que se vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos, então não vale a pena. Pegue um óculos de sol e pronto. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua. A natureza envia os primeiros sinais de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está se aproximando. Como o solo está se movendo lentamente, elas ficam dessa forma por conta própria. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto de qualquer árvore, a menos que tenha força sobrenatural. Você está passeando na praia, areia, sol, nenhuma nuvem no céu. Então, do nada, vê a água voltando, se afastando da costa. De repente, consegue até ver pedaços de coral, pequenos peixes e outros pequenos animais marinhos aleatórios. Isso é um bom sinal para ir embora, porque pode haver um tsunami a caminho. Ele se forma quando há um terremoto debaixo d'água e pode atingir a costa a 800 km por hora. Acontece principalmente no Oceano Pacífico, mas para que arriscar? Se houver uma faixa de água agitada na praia, fique longe. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície que pode ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma forma estranha, o que forma essas correntes. Você pode ver um vão estranho nas ondas ou notar pedaços aleatórios de algas marinhas indo em direções diferentes. Se alguma vez se encontrar preso em uma correnteza, tente se manter à tona e não desperdice sua energia nadando contra a corrente. Grite por ajuda e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair dessa área, nade diagonalmente até a costa. Se você estiver no oceano e vir um grupo de tubarões nadando, ok, este cenário não parece bom de jeito nenhum. Bem, a boa notícia é que eles não estão necessariamente vindo atrás de você. A má notícia? Podem estar tentando escapar de uma grande tempestade tropical ou mesmo de um furacão. Os tubarões conseguem sentir essas coisas, então, quando a natureza fica enfurecida, eles se agrupam e nadam nas profundezas da superfície até que fiquem em segurança. Talvez você não devesse segui-los. Boa sorte. A regra de ouro desde os tempos antigos é: siga os animais. Insetos, ratos e cobras deixam suas casas alguns dias antes de grandes terremotos. Os cientistas não conseguem identificar ou realmente explicar como eles sabem o que está por vir. Parece que os animais realmente conseguem sentir terremotos. Talvez porque sejam capazes de sentir aquelas pequenas ondas de choque iniciais que não percebemos. E se você vir animais correndo na sua direção, isso pode significar que você está prestes a ser o café da manhã de algum deles. Ou significa que há um incêndio florestal de onde eles vêm. Anfíbios como sapos, rãs e salamandras tentam se proteger, enterrando-se no solo. Outros simplesmente correm. Antes de começar a disparar com eles, verifique se consegue ver a fumaça, para não sair correndo à toa. Bem, não são apenas animais. Nós também conseguimos detectar sinais de alerta. Por exemplo, se você percebe que os seus pelos e cabelo começam a arrepiar de repente e suas joias começam a vibrar, proteja-se imediatamente. Um raio pode estar prestes a atingir algum lugar próximo. Se estiver ao ar livre e não puder entrar em uma casa, certifique-se de: não ficar perto de qualquer estrutura alta, não deitar no chão, não ficar perto da água, não procurar abrigo sob uma árvore isolada, não ficar parado em uma área aberta, e não ficar no topo do Empire State Building, pois ele é atingido centenas de vezes por ano. Você gosta de esquiar? Tudo é diversão e brincadeira até que fique tudo branco. Avalanches podem se mover a até 130 km por hora, então tome cuidado com alguns sinais de alerta. Parece que está oco quando você anda na neve? Há rachaduras em torno dos seus pés? Dá pra ver uma grande avalanche chegando? Hora de se mandar! Às vezes, uma tempestade mistura sua luz azul com a vermelha do sol, e você obtém um verde bem impressionante. Aprecie de uma distância segura, de preferência dentro de casa. Essa nuvem super alta de tempestade geralmente significa que haverá granizo, ou pior, um tornado. Encontre abrigo em algum lugar, como em um estacionamento subterrâneo ou um porão. Pode ser que seja um pouco constrangedor se você estiver errado. Ok, sabemos que vulcões podem ser perigosos, mas e os lagos perto deles? Tem alguma coisa que não seja sinal de perigo? Esses corpos de água que estão perto de algo fervente que nunca esfria. Então, vulcões são como latas de refrigerante agitadas com força, apenas esperando para explodir. O magma que está no subsolo, na verdade, empurra o dióxido de carbono para o fundo do lago, e esse gás fica lá, esperando. Então, mesmo algo chato como a chuva pode perturbar demais o lago e... BAM! Ou BUM! Você entendeu?
Mergulhar, nadar, submergir com o snorkel. O mar pode ser incrível, mas é bastante imprevisível. Quando duas correntes marítimas se chocam, elas podem criar um mar cruzado. Parece muito legal de longe, mas pode ser muito perigoso para nadadores, surfistas ou até mesmo navios. Há uma forte corrente circulando sobre a superfície. Você está caminhando na praia, aparentemente toda a boa história começa assim. E de repente, uma caverna. Isso é muito legal. Você provavelmente deveria ir lá, explorar um pouco e... Não, se houver lua cheia, pode não conseguir sair dessa caverna. A lua cheia afeta a maré e a deixa mais baixa do que o normal. Essa caverna pode ficar mais acessível, mas em vez de uma aventura emocionante, você pode acabar preso lá até a próxima lua cheia. É bom levar um lanche bem generoso. Uma nuvem de parede é uma daquelas coisas que o deixam animado e ao mesmo tempo com medo de ver. Assustado porque não dá pra saber o que é e animado porque, bem, com que frequência se observa algo assim? O que quer que você sinta, diga às suas pernas para começarem a correr. Durante uma tempestade, essas nuvens ficam mais baixas do que qualquer outra coisa e podem ter até 8 km de comprimento. E se elas começarem a girar, bem, a Dorothy foi parar em Oz. Vai saber o seu destino. Em 2009, na Itália, um homem estava na cozinha e então viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou a família para um lugar seguro e, alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. A família sobreviveu graças à reação rápida dele. O cara sabia que aquelas luzes trêmulas eram, na verdade, um sinal de um terremoto próximo. As pessoas têm visto essas luzes misteriosas há muito tempo. Algumas pensavam que era até algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca costumavam levá-las a sério, mas depois da invenção da fotografia, mais e mais evidências dessas luzes estranhas apareceram. Logo, percebeu-se essa conexão. As luzes aparecem e logo o terremoto começa. Depois de cavar um pouco, os pesquisadores encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Chamas azuladas saindo do solo logo antes de um terremoto. Oh, assustador! Ah, oceano! Fala sério, você de novo? Ok, só mais uma. Se você vir que o mar ficou todo marrom avermelhado, não entre na água ou em qualquer lugar perto dele. Essa maré vermelha é causada por algas tóxicas e isso é algo possível de se encontrar no mundo todo. Elas podem estar lá mesmo, se o oceano for de uma cor normal. Se pegarem em você, podem causar alguns problemas de saúde. Enxague-se com água doce o mais rápido que puder. Você está caminhando pela praia em direção à água, mas algo parece diferente hoje. A água está com uma cor verde brilhante e seu nariz fica impregnado com um fedor parecido com o de ovo podre. Será que você deveria se aproximar para verificar esse fenômeno incomum? Pois pare agora antes que seja tarde demais. O que você está vendo é a proliferação de algas nocivas, também chamada de proliferação de algas. E chegar perto não é uma boa ideia. Isso contém algas que podem produzir gases tóxicos perigosos. E é o que torna os lugares turísticos antes populares em locais desertos e extremamente perigosos. Você pode chegar em uma praia de mar ou de lago e se deparar com algo que se pareça com uma espuma verde azulada flutuando na superfície da água ou logo abaixo dela. Ou ela pode se parecer com listras de tinta verde brilhante. Algumas proliferações, chamadas de marés vermelhas, podem colorir a água de marrom ou vermelho. De qualquer forma, logo que você notar algo assim, tente ficar longe, controle a sua curiosidade e não vá explorar. Quando as algas se decompõem, bolsões do gás tóxico sulfureto de hidrogênio ficam presos embaixo da crosta. Se, sem saber, você pisar nessas bolsas, libertará o gás e poderá inalá-lo acidentalmente. Nem preciso dizer que isso provavelmente terá um final trágico. Em algumas praias, escavadeiras empilham as algas em caminhões basculantes e as levam para centros especiais. Lá, os trabalhadores as secam e as descartam. Mas às vezes esses centros precisam ser temporariamente fechados. As algas misturadas com areia e lama cheiram tão mal que a população local não consegue dormir à noite por causa do fedor. Existem 3 tipos de algas perigosas que podem se agrupar em proliferações prejudiciais: cianobactérias, dinoflagelados e diatomáceas. Todas são feitas de minúsculas formas de vida flutuantes que usam a luz do sol para criar seu próprio alimento. A proliferação das algas verde-azuladas é causada por cianobactérias e produzem toxinas perigosas que destroem o tecido nervoso.
A situação corre o risco de ficar tão grave que pode acontecer de as estações de tratamento de água não conseguirem se livrar da toxina. Então, a população local é orientada a não usar água da torneira. Os dinoflagelados e uma espécie de diatomácea são responsáveis pela formação das marés vermelhas e ocorrem principalmente nas baías oceânicas. Para a proliferação de algas vermelhas, a água deve ser quente, salgada e rica em nutrientes. Essas multiplicações liberam uma grande quantidade de toxinas diferentes. No Texas, nos Estados Unidos, as marés vermelhas aconteciam uma vez a cada década. Agora, ocorrem a cada 3 anos. Na Flórida, a proliferação de algas vermelhas tornou-se anual. Diatomáceas longas e finas também podem produzir substâncias tóxicas prejudiciais às pessoas. E pior, se algumas espécies de crustáceos comerem muito desse plâncton, também se tornam tóxicas. É por isso que cozinhá-las para o jantar pode virar um desastre. Essa é uma das razões pelas quais as águas marinhas são monitoradas. Se os níveis de toxina ficam muito altos, as praias são fechadas para a retirada dos mariscos. A proliferação das algas nocivas pode durar de vários dias a alguns meses. Elas eliminam o oxigênio da água, fazendo com que a vida marinha desapareça. Mas fica ainda pior quando os micróbios começam a decompor as algas no final. Isso consome ainda mais oxigênio no processo, e nenhum peixe consegue sobreviver. A consequência são grandes áreas de água quase totalmente desprovidas de oxigênio e de qualquer tipo de vida vegetal ou animal. A proliferação de algas nocivas aparece nas regiões com muitos nutrientes na água, e o mais comum desses nutrientes vem da agricultura e de outras indústrias. Além disso, as monções de inverno ficaram mais quentes e agora carregam mais umidade. Isso permite que as algas se juntem em grandes grupos. Alguns deles ficam tão grandes que os grossos redemoinhos verdes podem ser vistos do espaço. Porém, nem todas as proliferações de algas são prejudiciais. Algumas apenas dão um gosto horrível, mudam a cor ou produzem cheiros repugnantes na água. Infelizmente, você não conseguirá distinguir as tóxicas dos tipos totalmente inofensivos apenas pela aparência. As algas não são os únicos organismos que parecem enganosamente inofensivos. Aqui estão outros habitantes marinhos nos quais você nunca deve tocar. A medusa de Irukandji, encontrada na Austrália, parece pequena e totalmente inofensiva, mas as aparências enganam, e essa pequenina do tamanho de uma unha humana é altamente letal. Durante a temporada do ferrão, que vai de novembro a maio, centenas de praias são fechadas por causa dessa criatura minúscula. O que a torna particularmente perigosa é seu tamanho tão diminuto. Você simplesmente não consegue ver uma enquanto nada. Opa! O polvo de anéis azuis não parece apenas inofensivo. Ele é incrivelmente lindo. Mas não se deixe enganar pela aparência. Nada de perturbar esse animal relativamente pequeno, de 20 centímetros de comprimento. Ele carrega veneno suficiente para abater 26 adultos em poucos minutos. E uma vez que se sente ameaçado... Bem, você provavelmente consegue adivinhar o resultado. Ao mesmo tempo, quando sozinho, o polvo é absolutamente dócil. A terrível cubozoa, que tem esse nome pelo seu formato cúbico, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe dessa criatura com um sino quadrado e longos tentáculos pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo, sem a água viva presa a ele, não se aproxime ou toque. A cubozoa pode atingir até 3 metros, e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Ao contrário das outras águas-vivas, as cubozoas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você, envolvendo os tentáculos delgados em torno de um membro ou do seu corpo. Considerando o quão perigoso é o veneno, não será uma experiência nem um pouco agradável. A coroa de espinhos tem esse nome por causa dos espinhos venenosos que cobrem todo o seu corpo. A segunda maior estrela do mar do mundo pode atingir até 51 centímetros de diâmetro. Ela se alimenta de corais e come de montão. Uma estrela do mar faminta pode acabar sozinha com mais de 30 metros quadrados de corais em um ano. Essa criatura também tende a ter muitos bebês. Produz mais de 500 milhões de ovos por vez. De fato, é uma exagerada. A relativamente pequena arraia uji-manchas azuis vive principalmente nos oceanos tropicais Índico e Pacífico Ocidental, perto dos recifes de coral. Com não mais que 35 centímetros de largura, ela tem um padrão de cores impressionante, amarelo, com manchas de tom azul elétrico em seu corpo e várias listras azuis na cauda. Mas por mais bonito que seja esse animal, lembre-se de que ele também é perigoso. Pode ferir com os espinhos venenosos da cauda.
você pode encontrar o peixe-leão no Oceano Pacífico Sul e no Mar do Caribe. Apesar do que a maioria das pessoas pensa, não há problema em cozinhar essa criatura. Ela apresenta perigo real quando está viva, pois você pode ser acidentalmente picado por suas barbatanas afiadas que contêm veneno. Se você é um entusiasmado colecionador de conchas, deve conhecer de vista o caracol do cone. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, ele parece bonitinho e inocente, mas essa aparência é enganosa, especialmente se você estiver lidando com a espécie tropical. Imagine encontrar uma bela concha e pegá-la. Você não tem medo, pois suas luvas de mergulho parecem oferecer a proteção perfeita. No entanto, os caracóis do cone têm pequenas protuberâncias em forma de agulhas que podem sair da boca, e elas são cheias de neurotoxinas letais. Esses arpões podem atravessar facilmente o tecido da sua roupa de mergulho. Mas o pior é que o veneno contém analgésicos e você nem vai saber que foi picado. O ouriço-flor entrou para o livro dos recordes como o ouriço do mar mais perigoso do planeta. Ele vive nos oceanos Índico e Pacífico Ocidental. Embora possa parecer algo que você adoraria ver em seu aquário, nunca toque em um. O veneno é suficiente para deixar as suas férias extremamente desagradáveis. Ou curtas. O peixe-pedra, que é o peixe mais venenoso do mundo, sabe bem como se camuflar. Ah, meu Deus, ele se mistura tão bem com o ambiente que você nem perceberá, mesmo se estiver prestando atenção. Fica muito fácil pisar em um. Uma vez que o animal se sente ameaçado, como quando você está acidentalmente tentando apertá-lo, ele estende os espinhos venenosos que saem ao longo de suas costas. Quanto mais pressão, mais veneno o peixe produz. E ele continua perigoso mesmo quando retirado da água. O peixe-agulha da Indonésia não é venenoso, não tem dentes afiados e provavelmente ficará o mais longe possível de você. O perigo está no formato do corpo, afinal o nome não é agulha à toa. Ele nada perto da superfície. Em caso de perigo, se lança para fora da água e sua velocidade pode chegar a 60 km por hora. Suas mandíbulas longas e afiadas o transformam em uma lança voadora. O peixe cirurgião zebra tem esse nome por causa dos espinhos que crescem perto da base da cauda. Quando o animal se sente em perigo, move a cauda e mostra esses espinhos em forma de bisturi. Se você não se apressar para se afastar, poderá levar vários cortes desagradáveis. Ah, algumas espécies também são venenosas. Ei, tenha um bom dia na praia. Você está caminhando ao longo da margem de um rio. Ele é calmo, exceto pelo borbulhar tranquilo da água. O sol quente da Geórgia, nos Estados Unidos, bate no seu pescoço. É quando percebe algo estranho no chão. Parece uma moeda preta com um desenho estranho nela. Você se inclina para olhar mais de perto. É uma moeda? Isso parece um carimbo antigo com um símbolo gravado nele. Provavelmente é de alguma civilização desaparecida há muito tempo. Daria para vendê-lo e ganhar uma fortuna. Você se agacha sobre um joelho para pegar seu tesouro recém-descoberto. Assim que toca com o dedo, puxa a mão para trás, enquanto o medo toma conta do seu estômago. Isso é cabeludo! Você vai pegá-lo novamente, cravando as unhas na terra ao redor para puxá-lo do chão. É quando a coisa se move. Seu coração quase sai pela boca. Ele bate tão forte que parece que está na sua cabeça. O medo se transforma em horror quando a moeda se mexe e sai do chão. Isso não é nenhum tesouro antigo. É uma aranha enorme. Uma aranha caranguejeira ravine, para ser preciso. A crosta dura que parece uma moeda na parte de trás do corpo serve como escudo. Esse terror de 8 patas se enterra no chão e se fecha como uma rolha para que os inimigos famintos não consigam pegá-la. Ou, no caso, humanos gigantes confusos como você. Essa aranha é venenosa, mas sua picada não é tóxica para os humanos. Sorte a sua. Mas eu não disse que você não sentiria. Melhor ficar longe dessas presas grandes como pinças. Ai! Bem, chega de tesouros. Talvez a fortuna o espere na península da Baixa Califórnia, no México. Você está caminhando em um terreno seco quando nota uma longa faixa branca à frente. Então se aproxima e pensa, parece um verme super longo, mas ele não se move como qualquer verme que você já viu. É aí que você vê que ele tem braços e uma cabeça. Essa criatura pálida com olhos redondos pretos é um lagarto toupeira mexicano. Ele vive no solo onde se encontram todas as suas refeições de insetos e cupins. E raramente vai para fora. Então é muita sorte ter visto esse réptil bizarro. Agora você está em frente a uma floresta tropical do nordeste da Austrália. À frente, meio escondido entre as árvores, percebe algo grande e redondo.
A misteriosa figura deitada no chão é coberta por uma pelagem preta. No começo você acha que é um urso dormindo enrolado, mas isso não faria sentido, pois não há ursos na região. Ao se aproximar, um galho se quebra sob seu pé. A coisa percebe sua presença e salta de pé. Ela se vira em sua direção e agora você vê que é um pássaro bizarro e lindo. A pelagem preta é, na verdade, uma espessa camada de penas longas e finas. Essa ave formidável tem uma cabeça azul brilhante com um grande chifre em cima e se apoia em duas pernas fortes com garras em forma de adaga em cada pé, que podem ser tão longas quanto sua mão. Tire essas penas e você pode confundir o animal com um velociraptor, mas na verdade é um casuar, o pássaro mais perigoso do mundo. Ele poderia pular direto sobre sua cabeça, se quisesse, e é definitivamente alto o suficiente para chutar seu peito. Seus golpes são fortes o suficiente para quebrar ossos, sem falar daquela garra que pode cortar qualquer coisa como manteiga. A ave foi feita para caçar e evitar ser caçada. Nem pense em fugir, a menos que também consiga correr a cerca de 50 km por hora. Mergulhar naquele lago também não o salvará. O casuar é um excelente nadador. Melhor recuar devagar e esperar que ele não vá atrás de você. Outra criatura que prova que é melhor manter distância é a formiga panda. O nome já diz tudo. É preta e branca e peluda, como o amado urso comedor de bambu. Esse pequeno inseto peludo vive nas florestas do Chile. Mas não vá acariciar essa formiguinha fofa. O que você está vendo não é uma formiga, é uma espécie de vespa. A coloração preta e branca tem um propósito: avisar os outros sobre o ferrão poderoso. E se isso não os fizer recuar, a vespa soltará um som agudo. Parece fofo para nós, humanos, mas significa que uma picada dolorosa está a caminho. Esses insetos são solitários, não vivem em colônias e não têm ninhos. Também são parasitas. Uma formiga panda fêmea põe ovos ao lado das larvas de outro inseto. Então os filhotes que nascem usam essas larvas como alimento. Certamente já viu insetos que se parecem com folhas e galhos. Mas e uma criatura que tem a aparência de uma bela orquídea? É possível encontrar essa flor perfumada na floresta ou em um campo verde, entre outras plantas. Mas certifique-se de que é uma flor mesmo, o que você está se inclinando para cheirar. Se não for, corre o risco de ser mordido por um louva-a-Deus. O louva-a-Deus orquídea é quase impossível de distinguir entre as flores. A coloração é branca e rosa, com as patas e garras idênticas a pequenas pétalas. Ele usa sua semelhança com a planta para se esconder de predadores e caçar insetos que amam essas flores. Uma borboleta ou abelha voa até a flor quando uma das pétalas começa a se mover. A refeição desavisada pode achar que é somente o vento, mas então a pétala se transforma em uma garra afiada que de repente agarra o inseto. Agora imagine que está na selva da Costa Rica. Então percebe uma cobra marrom em um galho de árvore na frente do seu rosto. A serpente parece que está prestes a atacar. Você quer fugir o mais rápido possível, mas observe que o animal é estranhamente curto e não o ataca. Você espera, mas a cobra continua olhando em sua direção. Ela nem mesmo sibila. Para sua sorte, nunca picará, pois não é uma cobra, mas uma lagarta. A lagarta da mariposa elefante pode mudar a forma de seu corpo para se parecer com uma serpente ameaçadora. Isso assusta facilmente qualquer inimigo faminto. A coloração e o padrão da pele imitam as escamas e os olhos de uma cobra. Esse inseto também sabe se mover como réptil. Temos um mestre do disfarce aqui. Vamos sair da selva escaldante e seguir para a Europa Central. Você está no meio de um campo verde ensolarado. Flores coloridas desabrocham, pássaros cantam e abelhas passam zumbindo. Entre elas, algumas não são o que parecem. Você dificilmente será capaz de distinguir as impostoras. Mas se olhar bem de perto, verá a mosca bombilídea se movendo pelo ar. Ela parece uma abelha, mas é a maior inimiga dela. A mosca bombilídea entra nos ninhos das abelhas e põe ovos lá. As larvas eclodem e se alimentam das abelhas e do néctar das flores. A coloração amarela e preta permite que a intrusa passe despercebida o tempo todo. A camuflagem também mantém os inimigos afastados. Ninguém tocaria nessa mosca pensando que poderia levar uma picada de abelha. O próximo ponto na sua jornada é a floresta tropical no sul da Tailândia. Agora seja extremamente cuidadoso e cuidado onde pisa. Não porque o próximo animal é venenoso ou pica, mas pelo fato de que você pode pisar nele acidentalmente.
As folhas das árvores caíram e ficaram com uma tonalidade marrom acinzentada. Entre elas, é difícil distinguir a rã de chifre de nariz comprido. A forma do corpo, a coloração e especialmente as protuberâncias pontudas que saem acima dos olhos permitem que esse anfíbio se esconda perfeitamente entre as folhas caídas. Ele pode ficar sentado por horas em um lugar esperando que sua próxima refeição chegue perto o suficiente para devorá-la. Agora você está em um jardim e vê uma bela flor brilhante e um pequeno pássaro pairando perto dela. A ave bate as asas tão rapidamente que mal dá para vê-las. E aquele bico comprido em forma de agulha faz você deduzir imediatamente que está vendo um beija-flor. Mas assim que se aproxima, percebe que não é um pássaro, mas um inseto. Felizmente, a mariposa esfinge colibri não é venenosa e não pica. É apenas uma criaturinha adorável que decora o jardim com sua presença. Muitas pessoas até cultivam plantas ricas em néctar para atrair essas mariposas. Ei, tá aí uma ideia. Se por algum motivo você decidir acordar um panda gigante ou fazer carinho nele, lembre-se de que não é uma boa ideia. Mesmo grandes felinos destemidos como os leopardos das neves têm medo de incomodar os pandas na selva. Estes que você vê no zoológico podem até não ser tão ativos, mas têm uma mandíbula enorme com uma mordida fortíssima. Eles têm um enorme polegar falso que lhes permite uma boa pegada para controlar seus inimigos. O mais enganador sobre a foca leopardo é sua boca, que sempre parece estar sorrindo, mas trata-se na verdade de um animal bastante agressivo e de um ótimo caçador solitário que gosta de brincar de gato e rato com sua comida. Isso inclui pinguins, peixes, lulas e até focas menores. Há pouco tempo, uma foca leopardo até arrastou um biólogo marinho para o fundo da água. Ei, pare de brincar com a sua comida! Os tamanduás se alimentam de insetos, frutas cítricas e abacates. Cuidado! Eles não têm dentes e sua visão e audição são deficientes, meio parecido com meu tio Rui. Também não são agressivos e ficam longe das pessoas, mas se os humanos caminharem por suas trilhas, os tamanduás podem ficar furiosos e atacar. Eles param sob suas patas traseiras, usam suas caudas para se equilibrar e atacam com suas garras, que são fortes o suficiente para machucar um jaguar ou uma Land Rover. As alpacas tão fofinhas podem parecer mansinhas, mas ainda têm maneiras de se defender. E são capazes de cuspir a até 3 metros de distância. Você não vai querer que aquela meleca entre nos seus olhos, porque ela contém ácido estomacal misturado com grama mastigada. Elas podem morder com seus dentes afiados que ficam na parte de trás da boca, e também têm patinhas macias para dar um bom chute nos inimigos. Na verdade, o dano que as alpacas causam não é muito maior do que o que acontece em uma briga com uma criança, mas é melhor não incomodá-las. Existem 3 coisas que revelam o lado mau do diabo da Tasmânia: quando há um predador por perto, quando estão competindo por um companheiro e quando estão protegendo a sua refeição. O Pernalonga também, mas isso é no desenho animado. Esses carinhas normalmente se alimentam de insetos, pássaros, sapos e peixes e gostam mais de catar alimentos por aí do que de caçar. Mas se você invadir a casa deles por algum motivo, esteja preparado para uma mordida dolorosa. Os dentes são fortes o suficiente para atravessar até um osso. Os elefantes são tão espertos que entendem os sentimentos uns dos outros e até tentam se ajudar. Também são capazes de se vingar das pessoas que os aborrecem e às vezes bloqueiam estradas e aparecem nas aldeias das pessoas que foram más com eles. Os machos ficam especialmente agressivos quando lutam pelas fêmeas. Cuidado com aqueles pés enormes que podem causar alguns danos. Melhor se mandar. Os baiacus conseguem inflar e aumentar de tamanho em várias vezes para se proteger dos predadores. A maioria dos animais não deveria tentar comê-los, pois há veneno suficiente dentro deles para matar 30 pessoas e não há antídoto para isso. Os cisnes tendem a ver os humanos como a maior ameaça para suas casas e famílias. Os machos ficam especialmente agressivos durante a temporada de acasalamento na primavera, de setembro a dezembro. Quando canoístas, remadores ou pescadores chegam muito perto dos ninhos, os animais começam a grasnar e bater as asas. Se não prestarem atenção a esses sinais de alerta, podem até ter o barco virado. Os golfinhos são a única espécie do planeta, além dos humanos, capaz de tirar a vida de outra criatura sem nenhuma razão lógica. Os machos às vezes atacam fêmeas ou mesmo bebês e não fazem isso para alimentação. Se um golfinho zangado o perseguir, você não terá chances de fugir. Eles conseguem se mover a 35 km por hora. Para se ter ideia, a velocidade máxima do nadador olímpico Michael Phelps é de apenas 10 km por hora.
então nem ele conseguirá ajudá-lo. O Loris lento é o único primata venenoso do mundo. Ele utiliza o veneno que fica nos cotovelos para proteger os filhotes e o transfere para a boca enquanto se lambe. Além disso, assusta os predadores, como pitons e gaviões-águia, usando marcações especiais que mostram o quão temível ele é. Se um Loris lento picar uma pessoa que vai parar em seu território ou o irrita, o resultado varia ser desde erupções cutânicas até choque anafilático, ou você sabe, algo ainda pior. Apesar do peso enorme e dos corpos desajeitados, os hipopótamos podem correr muito mais rápido do que as pessoas, e eles têm dentes muito mais afiados. Se você cruzar o caminho deles enquanto estão indo para a água, isso despertará a agressividade desses animais. Mas antes que ataquem, vão lhe dar alguns sinais de alerta. Se você vir um hipopótamo bocejar ou fazer um barulho como uma risada, significa que ele está ficando enfurecido. Bem, isso é um pouco confuso, não é? Os polvos de anéis azuis são realmente minúsculos, mas seu veneno é 1000 vezes mais forte do que o cianeto. Eles normalmente o utilizam para caçar camarões, caranguejos e peixes pequenos. Se essa criatura se sentir ameaçada, exibirá seus anéis azuis como um aviso. Se você não prestar atenção, ela pode te morder. E você talvez nem note a mordida, mas minutos depois, certamente perceberá os sintomas. Náusea, dormência e até mesmo a perda dos sentidos e habilidades motoras. Portanto, preste atenção. Os caracóis do cone são criaturas altamente perigosas. Eles perfuram as vítimas com um dente parecido com um arpão e injetam veneno. Se um caracol menorzinho atacar, você vai sentir como se fosse uma picada de abelha. Se tiver o azar de encontrar um maior, porém, pode ter dormência, inchaço, paralisia muscular, alterações na visão e até mesmo dificuldades respiratórias. Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas eles ainda ficam desconfiados quando chegamos próximos de suas casas, especialmente durante a temporada de acasalamento na primavera. Nesse período, os machos podem perseguir e morder pessoas que pareçam uma ameaça para suas companheiras, ovos ou bebês. Se você quiser evitar ser atacado por essa ave incrivelmente zangada, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. Os esquilos têm muitos inimigos, tanto na selva quanto na cidade. Seus superpoderes contra todos são a velocidade e a agilidade. Na maioria das vezes, é completamente seguro chegar perto, mas eles podem ser imprevisíveis como qualquer animal selvagem. Eventualmente, chegam a atacar por medo. Então, cuidado, porque transmitem infecções como a raiva. Eles são mais propensos a perseguir seus animais de estimação ou crianças, mas também mordem adultos. Se você alguma vez vir um canguru se erguer nas patas traseiras, recue. Essa é a forma de avisarem que acham que você é uma ameaça para as fêmeas ou para a comida deles. Eles são verdadeiros profissionais no boxe um com os outros e têm pernas muito longas e garras afiadas. Os cangurus saltam no ar para dar força extra aos seus chutes, que são fortes o suficiente para quebrar ossos. O ornitorrinco não tem dentes e come principalmente insetos e mariscos. É um dos 2 únicos mamíferos que põe ovos, mas esses seres estranhos ainda podem ser uma ameaça. Os machos têm esporas afiadas escondidas na base das patas traseiras. O veneno contido nelas é forte o suficiente para abater um cachorro. Os koalas se hidratam principalmente comendo folhas de eucalipto e têm toda a proteção de que precisam a partir de suas garras e dentes afiados. Quando um koala arranha alguém que o acaricia com força demais, pode causar algumas infecções desagradáveis. Os guaxinins conseguem se adaptar facilmente a qualquer ambiente, incluindo seu quintal. Eles raramente atacam os humanos diretamente, mas podem danificar sua propriedade e trazer doenças. Buscam por comidas em qualquer lugar, de latas de lixo a ninhos de pássaros, e é assim que pegam várias infecções diferentes. Além de doenças, são capazes de causar feridas desagradáveis nos humanos e que demoram muito para cicatrizar. Quando ele acha que uma pessoa está ameaçando sua represa, o castor começa a bater com a cauda na água como um sinal de alerta. Se for ignorado, tentará usar os dentes afiados contra qualquer um para proteger sua família. As lontras passam muito tempo nadando de costas e não se preocupam muito em limpar a sujeira que fazem. É por isso que elas deixam para trás pedaços de peixes, o que atrai insetos que transmitem doenças. Além de serem muito bagunceiras, possuem dentes fortes que podem ser usados contra qualquer visitante indesejado. Os casuares são as aves mais perigosas do planeta. Podem pesar tanto quanto uma pessoa adulta e têm pernas longas e fortes, além de garras afiadas.
e são capazes de atingir 48 km por hora. Felizmente, é um animal que evita brigas. Mas se você não quer ser alvo dos golpes de karatê dele, mantenha uma distância segura e não o provoque. Me entendeu? Muito bem. É uma noite chuvosa de quinta-feira e você se aconchega em sua poltrona com uma xícara de chocolate quente e um novo vídeo do Incrível. De repente, você percebe uma sombra assustadora acima de você. Há um monstro na parede com 100 patas e antenas na cabeça. Você começa a discar para a emergência e para sua mãe ao mesmo tempo. Enquanto você está no telefone, seu convidado se move na velocidade da luz. 2 segundos e você já não o vê mais. Você pega um esfregão e se esconde no armário. Com as mãos tremendo, abre o navegador e digita "besta assustadora dentro de casa". Você rola a tela antes de finalmente encontrar a certa. Centopeia doméstica. Acontece que ela só tem 15 pares de patas, 2 olhos bem desenvolvidos e 2 longas antenas sensíveis para captar cheiros e vibrações. Ela carrega o veneno nas patas, localizadas na cabeça e perto da boca, e pode segurar mais de uma presa nas patas, usando-as como um laço. Tudo isso faz do seu visitante um excelente caçador. De alguma forma, todas as páginas da web que você está vendo estão dizendo para deixar essa besta em paz e ser feliz por ela estar em sua casa. Muitas pessoas tentam se livrar delas, mas centopeias domésticas são um controle natural e gratuito de pragas em sua casa. Elas o ajudarão a se livrar de insetos, moscas, formigas, mariposas, aranhas, cupins e baratas. Você, como humano, simplesmente não está no menu delas. Elas são caçadoras noturnas e não deixam teias ou armadilhas em nenhum lugar. Elas também não constroem ninhos e não comem seus móveis, roupas, comida ou animais de estimação. Elas se movem sem fazer barulho e sem deixar rastros de sujeira para trás. As centopeias domésticas não são portadoras de doenças e, em 99% dos casos, saem à noite quando você não pode vê-las. Elas estão sempre se movendo em busca de presas. Como elas se movem rapidamente, talvez você nem as note. Elas só tentariam picar se você as atacasse primeiro. Mesmo assim, elas não podem morder a pele. Parece uma picada de abelha leve. Nada demais. Isso parece promissor e você está quase pronto para sair do seu esconderijo. Ah! Você grita de susto. Ela está lá de novo. Rápido! Você ainda não se sente confortável em compartilhar sua casa com esta criatura de várias patas. Você pega um vidro e um papel. Ela sai correndo pela sala, vai para baixo da estante. Espera ela ir para a parede. Você apaga as luzes para parecer mais relaxado. Agora ela está parada. E está feito. Você a leva para fora e espera que ela siga fazendo o seu trabalho de controle de pragas lá fora. Você decide proteger a casa de qualquer outro hóspede indesejado. Então, as centopeias adoram umidade e gostam principalmente de ficar em banheiros e porões. Você desce as escadas e preenche todas as frestas no chão e nas paredes. Verifica todos os canos do banheiro e da cozinha para ver se há vazamentos. Perfeito! Agora é hora de sair e remover folhas e galhos secos. Centopeias adoram se esconder neles. Foi uma noite agitada. Você decide assistir um pouco de TV. Ai, que monstro! É uma aranha Golias, comedora de pássaros. A maior aranha do mundo. E assim como a centopeia doméstica, parece muito mais assustadora do que realmente é. A dieta dessa aranha inclui insetos, sapos e roedores. Ela mora no norte da América do Sul. Apesar de seu enorme tamanho, não pode ferir um humano com seu veneno. Não mais do que uma picada de abelha. O próximo convidado do programa é o tubarão-baleia. Obviamente não é um inseto. É o maior tubarão e peixe do mundo. Ligeiramente maior do que um ônibus de 2 andares e tão pesado quanto 5 elefantes. Esses animais têm 300 dentes minúsculos em sua boca e os usam para comer plâncton e ocasionalmente peixes. Os tubarões-baleia nadam devagar e são os mais amáveis de todos os tubarões. Eles até brincam com mergulhadores. Na verdade, os humanos são mais perigosos para eles do que eles são para os humanos. Apesar do seu tamanho enorme, a centopeia gigante africana é tímida e prefere se esconder debaixo das pedras o dia todo. A única coisa que ela pode atacar são as folhas secas no chão. Dessa forma, cumpre seu papel para o meio ambiente. Os diabos espinhosos são lagartos com espinhos assustadores no corpo. Eles se movem pelos matos e desertos em busca de formigas. Essa é sua refeição favorita e única.
E eles podem comer milhares de pequenas formigas por dia. Eles as pegam com suas línguas pegajosas. Diabos espinhosos usam seus espinhos para se proteger contra predadores e jamais atacarão um humano. Seu superpoder é mudar de cor dependendo da temperatura. Os morcegos Centurius senex têm a cara enrugada e vivem nas Américas do Sul e Central. Eles só comem frutas e o formato do rosto e da pele os ajudam com isso. Eles têm péssimas maneiras à mesa e enfiam a cara na comida. Todas as rugas ajudam os sucos de frutas a chegarem diretamente à boca. Que ótima ideia! Eu deveria tentar isso. Aiais são lêmures que vivem apenas em Madagascar. Uma velha superstição local diz que encontrar um desses traz muita má sorte. Na verdade, eles são criaturas inofensivas que se alimentam de insetos e larvas. Eles batem rapidamente nos troncos das árvores para encontrar comida e a retiram com seus longos dedos médios. Sim, preferem ficar nas árvores e mal descer no chão, então é improvável que você encontre um facilmente. Se você alguma vez visitar o Nepal ou a Índia e se deparar com um crocodilo com o nariz comprido e estreito, não entre em pânico, é um gavial. Os crocodilos são seus parentes mais próximos, mas os gaviais não são crocodilos. Eles são uma família distinta. Seus narizes estranhos são perfeitamente adaptados para pegar peixes, a comida favorita deles. Gaviais são pais amorosos e atenciosos e criaturas super tímidas. Eles se escondem dos humanos e nunca os atacam. A cobra falsa coral se parece quase exatamente com a cobra coral, mas ao contrário daquela criatura altamente venenosa, ela é completamente inofensiva. A natureza lhe deu aquelas listras coloridas para fazer com que predadores em potencial pensassem se tratar da coral verdadeira. Graças a esse mimetismo, essas serpentes sobrevivem em diferentes lugares, desde campos e rochas até áreas agrícolas e celeiros. Algumas pessoas têm até falsas corais como animais de estimação. Sim, mas é melhor você ficar atento aos padrões de cores corretos. As tartarugas mata-mata são super preguiçosas. Elas nem nadam, mas andam em riachos e pântanos que se movem lentamente. Elas só saem da água para botar ovos. As mata-matas não caçam, mas esperam que a comida chegue até elas. Quando vem um peixe, esticam o pescoço e o engolem como um aspirador de pó. Elas têm que fazer isso porque suas mandíbulas não conseguem mastigar. A mariposa Spilosoma virginica tem tanto medo de você quanto você dela e vai tentar evitar o contato a todo custo. Sua comida favorita são as folhas: bétula, salgueiro, bordo, nozes, repolho e assim por diante. Elas mastigam as partes carnudas e deixam o esqueleto frondoso para trás. Se você realmente as irritar, elas tentarão se proteger, mas a marca mais séria que podem deixar é uma leve irritação na pele, ou algumas marcas de chaco se forem forçadas a usar suas artes marciais. Hai-ya! Brincadeirinha! Os abutres têm bicos e garras afiadas e uma reputação de caras maus. Na verdade, eles não machucarão nenhum ser vivo. Sua preferência culinária são carcaças de animais. Delícia! Dessa forma, eles tornam o mundo um lugar mais limpo e saudável, tipo o controle de vermes. Ao contrário da maioria dos pássaros que tem uma visão de 360 graus, os abutres apenas se concentram no que está acontecendo abaixo deles, com uma visão de 60 graus. Os isópodos gigantes são parentes próximos dos camarões e caranguejos que vivem nas profundezas do mar. Eles têm um corpo parecido com o de um alienígena, com dezenas de garras afiadas na barriga e 4 conjuntos de mandíbulas para caçar. Mas eles nem sempre têm comida ao redor. É por isso que eles diminuem o metabolismo para economizar energia e vivem constantemente em semi-hibernação. Quando estão em perigo, os isópodos gigantes se enrolam em uma pequena bola e se escondem para que ninguém possa encontrá-los. A toupeira nariz de estrela é do tamanho de um hamster e é a comedora mais rápida do mundo. Ela pressiona a estrela de aparência assustadora em seu nariz contra o solo para descobrir o que está em 10 a 12 lugares diferentes em 1 segundo. A estrela tem 100 mil fibras nervosas que enviam informações ao cérebro da toupeira. Não é uma má compensação para quem quase não tem uma visão boa o suficiente para caçar insetos, sendo perfeitamente inofensiva para os humanos. O escorpião chicote de cauda curta, ao contrário de seus parentes, não carrega veneno ou toxinas e não pode morder, picar ou ferir humanos de forma alguma. Esses animais não podem nem mastigar. Então, eles sentam e esperam o inseto passar e os detectam com suas patas.
Eles são ótimos animais de estimação. E os donos até os colocam no rosto sem medo. Uhul! Tudo bem, você primeiro. Eu vou assistir daqui. Boom! Essa palavra não chega nem perto de representar a explosão mais forte que você já viu. E o mais importante é que é um lago que acabou de explodir. Tudo o que você queria fazer era soltar alguns fogos de artifício neste lugar pitoresco. Mas não deve ter visto a placa de alerta "Perigo, fogo estritamente proibido" ao longo do caminho. E agora a parede de água fumegante está se aproximando rapidamente de você. Mas primeiro vamos voltar ao início de tudo. Você está em Alberta, no Canadá, e acaba de chegar ao Lago Abraham para a caminhada da sua vida. Ele está congelado e a vista é incrível. Aquelas bolhas sob o gelo parecem centenas de águas-vivas congeladas. Na realidade, são de metano, que é um gás tóxico e altamente inflamável produzido por bactérias que vivem no fundo do lago. Por isso aquela placa avisa que, se acender um fósforo no gelo, pode colocar fogo em tudo. Felizmente você viu o alerta no caminho para lá e guardou os fogos de artifício que queria estourar. Um outro lugar, uma outra hora. Em outro lago, este não está congelado. Na verdade, ele provavelmente não vê o inverno desde a última era do gelo. Estamos em Camarões agora, e o lugar se chama Lago Nyos. Parece tranquilo, mas não se engane. Suas águas laranja-amarronzadas escondem um segredo mortal. O local fica sobre uma área altamente volátil e as fissuras no fundo liberam grandes quantidades de dióxido de carbono. Quando o solo se movimenta, esse gás sai do lago e flui por quilômetros ao redor. As concentrações são tão altas que uma única aspirada faria você desmaiar, e a chance de acordar seria 0. Você entendeu? Mas a coisa mais sinistra sobre isso é que o CO2 não tem cheiro e nem cor, então você nem perceberia. As autoridades locais instalaram um sistema de canos que drenam o gás, tornando-o relativamente seguro para pessoas e animais nas proximidades. E outro lago tóxico, o Kivu, que fica na fronteira entre o Congo e Ruanda, foi feito para fornecer energia para milhões de pessoas graças aos seus gases. Enquanto estamos na África, a depressão Danakil, na Etiópia, também vale uma visita daquelas de arrepiar. Batizado de o lugar mais quente da Terra, com certeza faz jus ao nome. O buraco é cheio de nascentes extremamente quentes, lagos de ácido tóxico e vulcões ativos. A paisagem é no mínimo surreal e é provavelmente o único local habitado no planeta onde não pode existir nenhuma vida. Sim, isso é incoerente, eu sei. O povo Afar vive aqui o ano todo e coleta sal ao redor das nascentes para comércio, enquanto os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de vida microbiana nelas. Os humanos são conhecidos por se estabelecerem em lugares que a maioria evitaria com prazer. Veja o Monte Tambora, na Indonésia. Milhares de pessoas viveram nas encostas e ao redor dele por séculos, até o fatídico dia em 1815. Tambora é um vulcão e naquele ano decidiu entrar em erupção, resultando em uma explosão que destruiu tudo na ilha e foi ouvida a quase 1.600 quilômetros de distância. Ele expeliu tanta cinza vulcânica que ela caía em camadas nas ilhas vizinhas e acabou provocando um ano sem verão em todo o hemisfério norte. Foi a erupção mais grandiosa dos últimos 10 mil anos. E o Monte Tambora ficou cerca de 1.524 metros mais baixo depois disso. Mas voltando à nossa época, há uma ilha na qual você não terá permissão para visitar, mas aposto que não iria querer de qualquer maneira. A Ilha das Cobras, aqui no Brasil, é o lar de milhares de serpentes, como o próprio nome já diz. No momento em que você pisar lá, corre o sério risco de ser picado por uma víbora. É o único lugar onde você pode encontrar uma jararaca ilhoa. O tipo de encontro de uma só vez na vida, literalmente. Este lugar é tão perigoso que as autoridades proibiram turistas e quaisquer outros visitantes incondicionalmente. Ok, vou indo nessa. Agora pegue suas roupas mais quentes e não se esqueça de um protetor térmico para o rosto. Estamos indo para Oymyakon, na Rússia. É uma pequena cidade no extremo norte que é frequentemente chamada de o lugar mais frio do planeta e onde ainda vivem pessoas. O único local com uma temperatura média ainda mais baixa é a Antártica. Isso quer dizer alguma coisa. No inverno, se você se esquecer de colocar um suéter, outro suéter, mais um suéter e um sobretudo de pele, irá congelar até os ossos em alguns segundos, pois as temperaturas aqui caem para congelantes menos 71 graus. Frutas frescas viram pedaços de gelo em minutos e ficam tão duras que daria para pregar um prego na madeira com uma maçã.
Antes que você congele aí, vamos para um lugar onde nenhum barco irá levá-lo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia. Na verdade, só se pode ir até lá dirigindo ou voando, pois barcos e navios não chegam perto. As águas são traiçoeiras. Vendavais repentinos jogam os navios e rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água adoram se chocar contra seus cascos. A própria costa se estende por centenas de quilômetros e é dividida em partes ao sul e norte. Os visitantes em veículos terrestres são permitidos livremente no sul, mas apenas cerca de 800 pessoas por ano podem ir até a parte norte, e somente com visitas guiadas. Dizem que existem pessoas perdidas nesse deserto para sempre, e o lugar é assustador. Seu nome deve-se a inúmeras carcaças de animais encontradas. Ainda assim, cerca de 50 mil indígenas conseguem sobreviver ali, junto com animais que se adaptaram. Focas, lagartos, hienas e até elefantes. Você esperaria uma máquina de destruição ativa em qualquer lugar, menos no coração da Europa. Nápoles, uma das cidades mais famosas da Itália, foi construída no topo de um supervulcão ativo. Em 2018, os cientistas perceberam que essa montanha monstruosa estava acumulando magma em suas profundezas. Eles dizem que não é provável que entre em erupção num futuro próximo, mas há um vulcão menor e não menos perigoso, a apenas alguns quilômetros de distância, o terrível Vesúvio. Você deve se lembrar da catástrofe da cidade romana de Pompeia, há cerca de 2000 anos. Você talvez, mas eu não estava por perto naquela época. Ele está ativo há muito tempo, e tanto os moradores quanto os turistas que vão até Nápoles colocam suas vidas em risco diariamente na cidade. Mas ei, enquanto estiver por lá, não deixe de experimentar a pizza. O nordeste da França também é um lugar hostil. Uma sequência de áreas foi apelidada de Zona Vermelha e declarada fora dos limites desde 1920. Se por acaso você estiver na região, verá apenas plantas murchas e a terra árida, um grande contraste com as paisagens exuberantes do resto do país. O solo e o ar são tão poluídos ali que as pessoas são proibidas de se aproximar por medo de asfixia. E, em qualquer caso, nada nem ninguém consegue viver na Zona Vermelha no momento. Há uma ilha habitada no Japão que já foi fechada para viagens aéreas por 8 anos. Miyakijima é basicamente um vulcão no qual as pessoas vivem em suas encostas. Ele entra em erupção aproximadamente a cada 20 anos, e a mais recente foi em 2000. Em vez de derramar lava, expele enormes nuvens de gases sulfúricos tóxicos. Ei, não se esqueça da sua máscara. Por falar nisso, no auge da sua atividade, os moradores da ilha tiveram que usar máscaras de gás em todos os momentos. E mesmo anos após a erupção, continuavam carregando-as em caso de necessidade. Ei, eu me identifico com eles. Não muito longe dali, na região de Kamchatka, na Rússia, há um vale incrivelmente lindo no qual você não quer ficar por muito tempo. Ele é sinistramente chamado de Vale da Morte e fica na base de outro vulcão ativo. Quando a montanha solta seus vapores, spoiler, muito frequentemente, os gases tóxicos mais pesados do que o ar descem as encostas e vão direto para o vale. As criaturas menores não têm chance de sobreviver respirando isso tudo, e os animais e humanos maiores teriam dificuldade para sair ilesos. Outro destino mortal de férias é o Estreito de Saltstraumen, na Noruega. Ele parece sereno e belo, e você quase pode sentir um chamado dele para dar um mergulho e se banhar nas suas águas. Porém, não faça isso. A cada 6 horas, o calmo estreito se transforma em uma massa barulhenta com redemoinhos enormes e fortíssimos. E tudo isso é por causa de uma corrente marinha entre 2 fiordes conectados pelo estreito. De qualquer forma, na maré alta, o fluxo de água é muito grande para o estreito, tornando-o uma armadilha mortal para nadadores e barcos. Na Bolívia, há uma longa estrada de 72 quilômetros que apenas os mais corajosos se atrevem a percorrer. A rodovia Yungas passa ao longo de uma cordilheira e é uma grande atração para os ciclistas que querem fortes emoções. Uma nova passagem que contorna os trechos mais perigosos do percurso foi construída, pois a estrada original era muito estreita, sem guarda-corpos e um abismo de um lado e uma ladeira acentuada do outro. Os frequentes deslizamentos de terra, nevoeiro e chuvas tornaram o ciclismo no local extremamente perigoso e imprevisível, o que obviamente nunca interrompeu os caçadores de adrenalina de todo o mundo em busca de um passeio de bike como nenhum outro. Se você gosta de águas termais, também pode adorar uma visitinha ao Lago Fervente em Dominica. Ou não. Localizado em um parque nacional, é uma cavidade cheia de água fervente dos rios nas proximidades. E se mantém quente devido às nascentes extremamente quentes de gás tóxico
E os vapores acima da superfície também são tóxicos. O lago atrai turistas, mas chegar muito perto pode ser bem perigoso. Sabe-se que ele rompeu, inundando a área ao redor com nuvens de gás. Alguém aí quer fazer uma visitinha? Alguém?